Olá, gente! Muito obrigada pela sua companhia em mais um TCE Convida. E hoje, seguindo o raciocínio do mês de março, a gente vai continuar falando de mulher, de saúde de mulher, de tudo que envolve o universo feminino. Afinal, estamos no mês da mulher. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma ginecologista, sexóloga e, acima de tudo, uma amiga querida que tem muito que falar pra gente sobre uma campanha extremamente importante agora do mês de março, que é o Março Lilás, que é o combate ao câncer do colo do útero. E a gente realmente tem muito o que falar. Pode parecer um assunto banal, mas não, gente. Tem muito o que falar, tem muitos mitos para derrubar, não é isso mesmo, sim, Sheila sim, Caldas? É um prazer ter você aqui, viu, comigo, nesse momento para falar em uma coisa tão importante, que é esse combate ao câncer do colo do útero, né, Sheila? Isso. Então vamos lá. Vamos primeiro explicar, né, o que é o intuito dessa campanha Março Lilás. Primeiro, a honra é minha e o prazer é meu de estar aqui com você e de estar falando sobre um assunto que, para mim, é um dia a dia e que, infelizmente, a gente ainda lida com dados que não são satisfatórios em relação ao câncer de colo do útero, visto que o câncer de colo do útero é um câncer evitável e tratável. Então, nossos números ainda são muito altos diante de uma doença que pode ser evitada. Então, na verdade, o intuito da campanha é justamente diminuir esses índices. E, assim, quantos anos já se faz essa campanha? E se esses resultados já são satisfatórios? Se a gente já conseguiu, se vocês já conseguiram um resultado de diminuição? Sim. A OMS, em 2020, de uma forma mais direcionada, propôs um acordo com os países para um combate ao câncer de colo de útero, visando erradicar globalmente o câncer de colo de útero até 2030. 194 países assinaram esse acordo, né? Vamos dizer assim, um manifesto e uma carta de intenções de se direcionar para a erradicação dessa doença. Ou seja, então isso é possível. O Brasil é um deles, sim, é possível. E como a vacinação em massa contra o vírus HPV, que depois a gente pode falar mais sobre isso, já está bem sedimentada em alguns países, como Finlândia, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, nós temos números concretos em relação a isso. E quais são esses números? Fale um pouco deles pra gente. São positivos, Sheila? Então, no mundo, estima-se que aconteçam de 2020 para cá, né, nas últimas levantamentos estatísticos, mais de 300 mil casos no mundo por ano. É mesmo? Mais de 300 mil casos. E desses 300 mil casos, só para a gente entender, 64 mil mortes de mulheres, estou falando de câncer de colo de útero, no mundo, devido ao câncer de colo de útero. Meu Deus do céu. Sendo que a OPAS, que é a Organização dos Países Americanos, levantou que dessas 64 mil mortes, 89%, um pouco mais de 89%, acontece nos países ditos de terceiro mundo, subdesenvolvidos ou países de menor, baixa renda. Por quê, Sheila? Então, eu acho que é a desinformação. A desinformação, a falta de acesso à prevenção, a falta de educação em relação a isso, né? Porque, inclusive, nós temos disponibilidade de vacinação na rede pública e nós não conseguimos atingir esse... E por quê, Sheila? Então, acredito que por essa desinformação mesmo, pela falta de educação das pessoas de procurarem a prevenção. Mesmo com a vacina, as mulheres continuam precisando se submeter ao exame de Papa Nicolau. O Ministério da Saúde tem um protocolo em relação a isso, com a periodicidade que cada idade, cada grupo de mulheres deve fazer esse exame. E a vacinação. A gente tem vacina, a gente tem prevenção primária contra o câncer de colo de útero, a gente tem prevenção secundária em relação ao câncer de colo de útero. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim
erradicar, a gente cumprir essa meta de até 2030 não haver mais mortes de mulheres no mundo por conta do câncer de colo de útero. Ou seja, a gente tem um instrumento importantíssimo que é a vacina, que não só previne, como evita completamente Exato. o câncer do colo do útero. E mesmo assim, a gente tem que continuar fazendo os exames preventivos, mesmo vacinado, a gente tem que continuar fazendo o exame preventivo, porque pode acontecer, né? Sim, porque assim, nenhuma vacina ela tem uma cobertura de 100%. 100%. Por que a gente está falando tanto aqui, né? Quando a doutora veio falar de câncer de colo de útero e está citando o HPV. O HPV. Um vírus, né? Que é sexualmente transmissível e que hoje é considerado a IST mais comum no mundo. Tá? Então, é uma doença extremamente prevalente, as infecções por HPV, e a gente cita aqui porque 99% dos exames histológicos, ou seja, dos exames que estão disponíveis hoje, 99% dos cânceres de colo de útero se encontra a presença do vírus HPV. Vírus HPV, ou seja, como um causador Sim, do câncer. é como, vamos dizer, um desencadeador daquele processo oncogênico, né, de Sim. transformação celular. Sim. Então, por isso que é difícil a gente desmembrar essa conversa em relação ao câncer de colo de útero. O HPV, falando especificamente do vírus, ele é um vírus extremamente prevalente, como eu já falei, e que ele tem uma verdadeira família. Só conhecidos nós temos uns 100 subtipos. Porém, alguns são mais de risco. Alguns estão ligados realmente ao câncer. ao câncer de colo de útero. Por exemplo, o 16 e o 18, que está presente nas vacinas, eles estão incluídos em mais de 78% dos cânceres de colo de útero. Então, as vacinas englobam todas. A bivalente, que já não está mais no mercado brasileiro, eu acredito, a tetravalente e agora a grande novidade da nonavalente. Então, quando a gente vacina, você faz uma prevenção primária, ou seja, a pessoa não vai pegar aquela cepa que vai levar ao câncer de colo de útero. Lembrando que o HPV leva a outras doenças, como condilomas, né, que são verrugas genitais, como lesões pré-malignas, que também é doença. Sim. Né? E essas doenças repercutem como um grande impacto psicossocial, além da doença em si, além do tratamento, do custo de cirurgia. Então, a infecção por HPV, assim como o câncer de colo de útero, é um problema de saúde pública. E é importante a gente esclarecer para a população que o HPV, ele não causa câncer só na mulher. Ele causa câncer também no homem, sim, não é isso? Sim, sim. E é muito importante porque senão as pessoas já... então a mulher que tem que se vacinar, o homem não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Além disso, Maria, não é só o câncer de colo de útero. Nós temos outros sítios onde o HPV pode levar ao câncer, como orofaringe, que é muito mais difícil fazer prevenção, pênis, vulva, vagina e canal anorretal. Ou seja, todos esses lugares podem ter câncer através do HPV. Através do contato sexual principalmente, né? Então, ou seja, prevenção, cuidado, prevenção também usando camisinha, que isso é muito importante, sim, independente de você ter cuidado, de você ter sido vacinado, sim, de você estar sendo acompanhado por um médico, sempre se cuidar. E vamos lá, eu tive uma dúvida na minha pesquisa sobre câncer do colo do útero, antes da gente conversar. Eu vi que tinham dados que falavam sobre a incidência de câncer do colo do útero, é o terceiro maior no mundo. E tinham outras fontes que diziam que era o quarto. Por que essa diferença, assim? Tem uns que estão mentindo, outros estão falando a verdade. Não, é assim. Ele realmente é o quarto câncer mais comum em mulheres. Em mulheres. Mas algumas pesquisas excluem o câncer de pele não melanoma, né? Que é um câncer assim com uma menor gravidade em relação à causa de mortes em mulheres. E quando você exclui esses cânceres de pele não melanoma, ele passa para o terceiro câncer mais comum em mulheres. Se também você considerar as mulheres jovens entre 15 e 44 anos, ele é o segundo câncer mais comum. Sheila, quais são os principais sintomas que você deve ficar alerta e procurar a ajuda de um médico para saber se realmente é um problema maior?
como o câncer, por exemplo. Então, Maria, daí vem a grande importância da prevenção. O câncer de colo de útero, ele em geral é silencioso. E ele é importante se entender que esse câncer leva de 5 a 10 anos até você, quando você percebe ele já estava ali dentro de você há um tempão. Com o vírus. Lembrar que a maioria das pessoas elimina esse vírus espontaneamente. O maior combate ao HPV é a própria imunidade. Daí a importância dos bons hábitos, a preservação da sua saúde geral, como para qualquer doença. Sim. Mas 70% das contaminações por HPV, elas se resolvem espontaneamente pela sua própria imunidade local e geral. Porém, aquelas pessoas que manifestam a doença, elas podem desenvolver o câncer. Também não quer dizer que todo mundo que apresenta uma doença HPV induzida no colo do útero ou em algum outro desses sítios que eu já citei aqui, vão ter o câncer. Porque é um processo que é longo. Então, o vírus vai inocular, vai entrar dentro da célula e vai promover uma mudança nesse DNA celular, levando a um processo oncogênico. Por isso que a gente diz a você, tem como erradicar. Porque se nesses 5, 10 anos, mesmo que você tenha pego um HPV de alto risco, que esse vírus tenha manifestado uma doença naquela mulher, você tem um período em que ela pode não só se vacinar, mas fazer o Papa Nicolau e ser detectado essas lesões precursoras do câncer. Daí a importância, gente, de que a gente é um dos únicos cânceres que a gente 100%. Tem acesso a lesões que o médico olha e diz, aqui vai ser um câncer. Só que não é. E você vai tratar, você vai evitar que ele seja. E você vai interromper aquele ciclo. E essa mulher pode ficar 100% curada, mesmo sem precisar de radioterapia, de cirurgias mutiladoras, até porque eu já falei aqui, que é uma doença que atinge de uma maneira muito impactante mulheres jovens, que são mulheres que podem ter seu futuro reprodutivo comprometido. Estamos falando de mulheres que podem ainda não ter tido filhos. Então, a gente tem que ter um olhar também conservador nesses tratamentos, para você preservar a fertilidade daquela mulher. Então, o que você está dizendo é que a gente não deve esperar por um sintoma. A gente deve manter a tradição de procurar um médico e fazer o Papa Nicolau e buscar sempre acompanhamento para evitar um problema maior. Isso, não é porque isso? Quando vai dar sintoma, tipo, quais são os sintomas mais comuns que você perguntou? Sangramentos, né, assim, intermenstruais ou uma sinusorragia, que é aquele sangramento durante o ato sexual, uma leucorreia com odor fétido, quer dizer, um corrimento com um odor mais estranho. São mulheres que, com certeza, pelo menos há 4 ou 5 anos não faziam um exame de Papa Nicolau. Quando chega a esse nível. Exato. Então, ele é silencioso. E o HPV, eu já falei aqui que ele pode se manifestar como verrugas, que aí é bem, assim, visível, né? E é mais impactante, assim, do ponto de vista de estigma, né? Porque, assim, é uma verruga genital, é uma doença sexualmente transmissível e as pessoas se preocupam muito. Apesar de que não é as cepas que mais comumente se levam ao câncer de colo uterino. É mesmo? Não. Em geral, 16 e 18 e alguns outros que são mais agressivos, eles se manifestam de uma maneira quase microscópica. Eu vou dizer quase, porque a gente tem condição de, no colposcópio, que é um outro aparelho que a gente tem no consultório, detectar essas lesões planas, essas lesões tênues, que já fazem pensar numa lesão precursora do câncer. E quais são os tratamentos que se passa quem detectou o câncer do colo do útero? Como acredito que a maioria da população já saiba, o vírus não tem um remédio específico. A gente trata a doença que o vírus causa na mulher. Vamos falar aqui especificamente da mulher agora. Quando você fala, por isso tem que usar a camisinha, por isso tem que fazer a prevenção, por quê? Primeiro, por isso tem que se vacinar. O preservativo, ele protege bastante, mas não é 100%, porque a transmissão é uma transmissão de contato de mucosas e pele.
A camisinha, ela não recobre todo o órgão genital. Os homens, em geral, têm lesões que são invisíveis a olho nu. Então, o homem não sabe que tem. Até porque ele não tem o hábito, quer dizer, as mulheres a gente já não atinge a população que a gente espera. O homem já não tem o hábito de frequentar o urologista. Para ver a lesão, tem que ter um aparelho específico. Então, assim, você não sabe quem tem HPV, né? Então, tem que usar a camisinha sempre, você já tem uma primeira proteção. Outra coisa, critério na hora de escolher os parceiros. Ninguém tem escrito HPV na testa, mas também, se você amplia muito o seu número de parceiros, se você muda muito, ou tem uma... não estou aqui pregando nada contra você ter uma vida sexual livre, bem ativa, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque responsabilidade com si próprio, na verdade. Se você diminuir o número de parceiros, você vai diminuir o a número chance de risco de pegar. Isso. Lembrar que essa contaminação sexual que a gente está falando aqui é independente de que tipo de relação, de que orientação sexual essa pessoa tenha. A mesma transmissão, por exemplo, de heterossexuais exclusivos, pode acontecer com homossexuais exclusivos. Porque às vezes as mulheres acham que porque não tem uma penetração, não vai pegar o vírus. Basta encostar. Basta encostar. E outra coisa, não é exatamente no local que encostou. Ele, às vezes, ele se expande por ali. Eu tenho um dado interessante em relação à prevenção, que, veja, nos Estados Unidos, desde 2015, se diminuiu drasticamente o número de câncer de colo do útero depois da vacinação e dos exames de prevenção feitos de uma maneira mais regular, pegando um número da população maior. O que aconteceu? O número de câncer de orofaringe, hoje, em números absolutos nos Estados Unidos, é maior do que o câncer de colo de útero. É mesmo? Sim. Ou seja, Sim. Por causa do contato. A eficácia da vacina. Como a orofaringe, geralmente, outras cepas de alto risco causam. E é mais difícil prevenir. A vacina previne lá, mas não previne aqui. É isso? Previne, mas previne menos. Menos. Né? Porque você não faz Papa Nicolau, porque você não usa camisinha, usa menos para fazer. Inclusive, um detalhe, esse número é maior em homens. Do câncer de orofaringe ligado ao HPV. Então, assim, é um número impactante e nos mostra, mais uma vez, que é possível. Vai se encontrar uma maneira de fazer um controle melhor, né? Mas você não faz exames de prevenção do câncer de orofaringe. E qual a idade que a gente começa a cuidar, a pensar nisso com um cuidado maior? É simplesmente quando a gente começa a nossa vida sexual ou antes disso a gente já tem que se preocupar? Antes. Agora, a rede pública disponibiliza gratuitamente para toda a população de meninos e meninas. A partir de que idade? 9 anos de idade. De Você 9 já a pode 14. vacinar. É a mesma idade. Porque quando se iniciou em 2014, só as meninas tinham acesso a essa vacina. Eu não sei se é verdade isso, porque eu tô nessa fase do meu filho, que ele tá com 15 anos e eu tenho que fazer isso urgente. Tem um prazo, por exemplo, na rede pública, de 9 até que determinada idade você pode procurar, ou não tem idade? Anos, não tem mais acesso. Não tem mais acesso. Tem acesso na rede comercial. Porque hoje a gente encontra facilmente a vacina do HPV. E na rede comercial tem o mesmo esquema? Você tem que tomar 2 vezes? Ou a vacina só é uma vez? 2 vezes até os 15 anos. Até os 15 anos. Depois dos 15 anos, 3 doses. Daí a importância de começar muito antes da prevenção. E lembrar que essa vacina, ela não é uma vacina contra o HPV exclusivamente. Até porque uma pessoa vacinada pode ter uma infecção por HPV. Porque ela vai pegar aquelas cepas que estão na vacina. Sim. Tá? Você ainda pode pegar outra cepa de HPV. Por isso que tem que continuar os cuidados em relação à responsabilidade sexual, né? Usar sua inteligência e entender que você precisa estar alerta em relação a esse uso do preservativo. Sim, e os nossos hábitos, assim, a gente tem que se preocupar no nosso dia a dia a fazer coisas que evitem o HPV, como, por exemplo, o quê? Basicamente, Maria, essa questão de os contatos sexuais de risco, né?
fazer os exames preventivos anualmente, porque, como eu digo, às vezes a gente se surpreende com um HPV em uma paciente que só tem um parceiro há muito tempo e assim fica... Né? Ninguém sabe como é a vida sexual do outro, você só tem responsabilidade pelo seu próprio comportamento. Então, a gente sempre tem que ter esse autocuidado em relação à prevenção, fazer o Papa Nicolau, como a gente já falou, e se auto-observar, que é outro costume que as mulheres têm um pouco de dificuldade de se olhar, de conhecer a sua própria genitália, colocar um espelhinho, no banho se tocar, né, ver, se conhecer, entendeu? Não é só simplesmente quando sentir um cheirinho ou quando sentir uma dorzinha, não é? É se olhar. Sim, sempre. Se o mesmo ver. Cuidado que você tem com sua face, com seus cabelos, né? A genitália, a vulva, a vagina, é nossa anatomia. A gente tem que entender que a gente precisa cuidar dela. Sheila, e quais as principais causas do câncer do colo do útero, assim, que a gente tem que se preocupar? A principal causa é o HPV. O HPV. Claro que tem os outros fatores de risco gerais, como fumo, comportamento sexual de risco, os pacientes que têm muitos filhos. O câncer de colo de útero, ao contrário de outros, ele não tem aquela importância genética. Não é um câncer que você herda. É um câncer adquirido. Tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam a responsabilidade que elas têm sobre isso. Claro que ninguém adoece porque quer. Ninguém que vai contrair um vírus desse vai ser considerado culpado. Claro que vai ser uma vítima, com certeza. Mas a gente tem que entender. Se tem a informação, a gente tem que ter a prevenção. Com certeza. Não é isso? Essa falta do cuidado. Existem fatores pessoais. Tanto é que eu disse aqui que a grande maioria das pessoas eliminam esse vírus espontaneamente. Né? A gente, o Ministério da Saúde, quando você falou, quando começar a se preocupar com isso, que eu falei da vacina desde antes de começar a vida sexual, temos que ver também que a educação sexual das nossas crianças é muito importante. Né? Ainda é muito pouco falado. Então, o papel do pai e da mãe nesse momento é extremamente importante. Os educadores em geral, na família, e os educadores no ambiente escolar. Então, ou seja, a responsabilidade diante de uma situação que a preocupação tem que ser muito na infância, né? Sim. É de todos, na verdade. Sim, não é só de uma pessoa, não é só do indivíduo, mas é de todos. E os pais, que você citou aí especificamente, dá exemplos também ao filho. Sim. De autocuidado, de não fumar, de ter equilíbrio, de fazer exercício físico, de comer bem. Porque, com certeza, as pessoas que têm uma saúde melhor vão eliminar esse vírus mais facilmente. Conversar com o seu filho, esclarecendo tudo isso. Abertamente. Né? Abertamente. E no momento que o filho disser, não quero conversar, tudo bem. Você não quer conversar agora, mas eu quero te dizer que eu estou aqui disponível, que você pode conversar tudo comigo, porque é importante que você entenda algumas coisas. Né? Você, como sexóloga, então, é mais ou menos isso que você faz no seu dia a dia, né, Sheila? Sim. Né? Sim, é esclarecer o que pai e mãe acabam não fazendo, não é isso? Existe uma dificuldade que a gente também entende, que nós não fomos criados num ambiente que se conversasse muito sobre sexo, sobre comportamento sexual. Já existe a boa intenção, na maioria das escolas, de haver palestras, aulas de sexualidade. O que eu sinto um pouco é que essas aulas ainda estão muito direcionadas à prevenção, ok? Importante, prevenção do câncer, prevenção de doença sexualmente transmissível, prevenção de gravidez. Porém, pouco se fala de comportamento, de segurança, porque segurança sexual é diferente de prevenção sexual. Segurança é você impor os limites, né? Entender a responsabilidade que você tem quando você escolhe seu parceiro, escolhe o momento que você vai iniciar a vida sexual, né? Entende que situações que te põem em risco, como excesso de álcool, excesso de drogas, transar em ambientes que te expõem, inseguros. A gente vê muito acontecer isso com os jovens e adolescentes que não têm autonomia financeira para um carro, aonde vou transar, e transam em lugares qualquer lugar. De segurança. Exatamente. E essa questão de entender que, sabe, não é para ficar mudando de parceiro assim, só porque eu quero eu vou transar. Não é assim. Tudo na vida tem seu tempo, seu momento, e você tem que
entender que existem regras. Essas regras não é que sejam absolutas. Cada um vai adaptar a sua vida, ao seu entendimento, a sua cultura, a sua religião, mas existe a responsabilidade. Você não vai dar um carro para o seu filho de 8 anos dirigir. Né? A mesma coisa é a questão sexual. Eles precisam entender que é super normal, saudável, né? Que é legal, que tem que buscar o prazer mesmo, o autoconhecimento, tudo isso, porém, com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, para a gente fechar toda essa conversa com chave de ouro, você deixou muito claro a importância de se vacinar e a importância da prevenção. E assim, dentro desses simples movimentos que é a prevenção e a vacina, tem muita gente ainda que desconhece, que ainda tem mitos, né, Sheila, sobre em relação à vacina. Tem gente que não vacina porque acredita que vai dar um problema maior, porque ouviu dizer. Isso não existe, é absolutamente fora não. É fake news. Com certeza, veja. Né? Aqui no Brasil, especificamente, houve uma publicação de caso de, acho que 2 meninas que foram no hospital, que ficaram sem andar. Realmente houve esse fato, mas que se provou que eram sintomas neurovegetativos, ou seja, o medo, a preocupação excessiva porque tomou a vacina, o medo da vacina e não a vacina em si. A vacina em tá? si. Nós já temos dados de anos de vacinação, não é estudo recente. A gente tem aí de vacinação, desde 2014, muitos países que já vacinaram em massa. Quando a vacina chegou no Brasil, a gente já tinha esses dados de outros países, aonde se viu que a vacina é segura. Sheila, pode haver algum efeito adverso? Em geral, os efeitos são locais, né? De, assim, irritação local, um pouco de dor local, como a maioria das vacinas. Mas nenhum caso que comprometesse a vida do paciente ou a saúde geral do paciente. Então, é para vacinar. Existem muitos mitos realmente em relação a isso. Existem muitos mitos em relação ao diálogo, em relação ao câncer de colo de útero, ao HPV. Ainda é muito estigmatizante. As pessoas têm vergonha de enfrentar esse diagnóstico. E não é para ter vergonha. É para combater. Combater, com certeza. Os 3 pilares, segundo a OMS, que é a prevenção, que é a vacinação, né, que faz parte da prevenção ligada aos exames, e que é o rastreamento desses casos pré-malignos e o gerenciamento do tratamento. Porque, além disso, o câncer de colo de útero, ele é tratável. É um câncer que a gente não admite. E no Brasil, ainda, a expectativa ainda né? Para 2023, sejam mais de 16 mil casos, novos casos, de câncer de colo de útero e mais de 6 mil casos de mortes de mulheres no ano, ainda em 2023. Isso é inadmissível. Numa situação que já temos como prevenir de uma forma 100%. E como tratar. Então, gente, vamos aos postos de saúde, procurar o seu ginecologista, aquelas que têm acesso a um ginecologista no serviço privado. Vamos vacinar as nossas crianças. De 9 a 15 anos. Outra coisa importante, além dos meninos e meninas até 14, o serviço público disponibiliza vacina aos imunocompetentes, que são pacientes HIV positivo, pacientes que estão em tratamento oncológico, vários pacientes que são que têm uma imunodeficiência, eles têm acesso a essas vacinas. Alguns de 9 a 26 anos e outros de 9 a 45 anos. No serviço privado, a vacina está disponível, inclusive sem limite de idade. Na bula a gente tem até 46 anos, tinha da Tetra, né? Porque outra novidade importante, agora, no mês de março, já temos no nosso estado disponibilizado a vacina nonavalente no serviço privado, que seria a vacina tetravalente, que pega o 16, 18, 6 e o 11. E a nona, ela vai pegar esses 4, mais 5 cepas. Ai, que maravilha. De alto risco, tá? Então, nós já temos disponível, a partir dos 15 anos, são 3 doses para homens e mulheres. E grávidas podem ser vacinadas, né, que é outra dúvida.
O ideal é você ser orientado pelo seu médico como você vai usar a vacina, mas, Sheila, eu não fui vacinada, eu posso chegar numa clínica e mostrar o meu cartão de vacina e solicitar a vacina? Pode. Pode vacinar. Então, nós temos vários Você não precisa privados. nem de uma indicação médica. Não. Você chega lá numa clínica que vacina, não precisa receita de uma receita, sim. Entendeu? Então, essas informações são muito importantes. Além disso, buscar a prevenção. Você fez uma pergunta anterior em relação a como prevenir, momento, a partir do momento da iniciação de vida sexual, o Ministério da Saúde preconiza o primeiro exame de prevenção após 5 anos, desde que essa paciente não tenha outros sintomas. Sim. Pode fazer até no primeiro ano que começar a vida sexual. Sim. Ir ao médico todo ano, sim. Papa Nicolau vai depender de como foi o seu exame anterior, do que grupo de risco você está inserida, né? Então, isso tudo vai no diálogo com o ginecologista. Mas, de uma maneira geral, quem procura o serviço público, independente da idade, entre 3 e 5 anos de iniciada a vida sexual, já tem que fazer o primeiro Papa Nicolau. Adiante de tudo que a gente falou, você tem mais alguma coisa que é muito importante a gente esclarecer para a população, que pra gente não deixar nenhuma brechinha pra gente ter desculpa, dizer assim, ela não falou isso, eu não entendi bem. pra gente deixar tudo muito claro, pra gente todo mundo que tá em casa ouvindo a gente, saber da importância individual de cada um nessa luta que é tão bonita que vocês desenvolvem, com informação, com pesquisa, né, com a ciência toda voltada para o benefício da população, né? Seja a minha e a de todos os países do mundo, né? Sim. Não, acho que a gente falou, assim, de uma maneira bem... Clara o que a gente precisava falar, né? De resto, o recado que eu quero deixar é esse. Mulheres, amem-se. Mulheres, busquem a sua saúde. Primeiramente, com os seus hábitos do dia a dia. É muito importante para todo mundo. E indo ao seu ginecologista, procurando o serviço público anualmente, né, para que você seja bem orientada. Além disso, vamos vacinar nossas crianças. Nós ainda não atingimos o número necessário para que a gente controle essa infecção e esse câncer. Então, gente, bem informado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem falar diretamente com a doutora Sheila, a gente vai colocar aqui todos os contatos dela, redes sociais, tudo mais, que ela é super acessível. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de tirar, né, Sheilinha, de tirar todas as dúvidas, e eu quero te agradecer. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Muito obrigada por você estar aqui, por você desenvolver esse trabalho tão lindo, por você ser a pessoa que você é. Obrigada. Né? Muito obrigada mesmo, linda. Eu espero que a gente se veja muito em breve, aqui e por aí também. Amém. Beijo, linda. Beijo. Gente, eu agradeço mais uma vez a você que ficou com a gente até agora, ouvindo as coisas maravilhosas que Sheila teve para falar. Bom, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.